com a superfície ela estando aquecida. Ela estando aquecida, ela vai precisar passar esse calor para algum outro corpo que esteja próximo dela. E qual que é esse corpo que está próximo dela? No caso aqui seria um fluido, que é o ar que está acima da superfície de área rochosa, nesse caso aqui em questão. Então ela vai aquecer esse ar. Ela aquecendo esse ar, o que vai acontecer? Esse ar ele tende a aumentar o seu volume, porque as moléculas elas ficam mais espaçadas. Ela aumentando o seu volume, a densidade fica menor. É como se fosse o peso diminui. Então ele fica bem mais menor e esse ar ele tende a subir. Sabe quando tu tá fazendo café, quando tu coloca lá o chá para fazer, que seja, você vê aquele vapor de água subindo, você vê o fogo tá subindo, a fumaça sobe, por quê? É um ar quente, o ar quente ele fica mais leve, então ele tende a subir. E aí o negócio começa a ficar interessante, porque você vê que tudo se conecta, né? Puta, se o ar aqui ele é aquecido, ele tende a subir para a atmosfera, isso significa que a ausência de ar eu posso chamar que é uma zona de baixa pressão. Quanto menos ar eu tenho, menor vai ser minha pressão. Pressão, o que é a pressão? É aquela força que o ar faz, né, sobre os nossos corpos. Então eu tenho menos ar, eu tenho uma menor pressão. Olha que legal. E o que vai acontecer com aquela superfície que está mais fria? Entra a questão do gradiente também, que a gente já viu lá, né? Quanto mais sobe e tal, a gente vai ver isso também lá na frente, mas o foco aqui é sobre pressão atmosférica e albedo, né? O que vai acontecer com essa superfície de água, né? A superfície aquática? Ela vai estar fria. Ela vai estar fria. O que acontece com o ar que está acima dela? Também vai estar frio, né? Porque não recebeu nenhum calor aí. E o que acontece com o ar que está frio? Todo o ar mais frio ele tende a ficar mais grudadinho. Sabe quando tu tá com frio, tu não fica, aqui na região a gente chama engurujado, né? Você fica meio engurujado ali, bem recolhido, bem retraído. A mesma coisa acontece com as moléculas, elas ficam mais retraídas, bem mais juntinhas, portanto o volume dela diminui e a densidade ou peso, né, você pode pensar assim, aumenta, fica um pouco maior, portanto o ar frio ele é mais pesado. Sabe, o teu ar-condicionado ele é instalado na parte de cima, porque o ar tende a descer. A porta da tua geladeira, quando tu abre o congelador, ele desce aquele ar frio. Por isso que o congelador é em cima, tá? Então todo o ar frio ele tende a descer e todo o ar quente tende a subir. E olha aqui onde está, para você entender tudo certinho. Olha o que está acontecendo. Eu tenho um ar frio descendo e aqui eu tenho um ar frio, melhor, um ar quente subindo. Um lugar que eu tenho uma coluna de ar fazendo força descendo, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que isso aqui é uma zona de alta pressão. Por que zona de alta pressão? Porque está fazendo força, está descendo ali aquela coluna de ar. E aqui eu posso dizer que tem uma zona de baixa pressão. Viu o que era o vento lá que a gente viu? Né? O vento nada mais é do que a busca por um equilíbrio de pressão. Se você tem uma zona de alta pressão fazendo força e eu tenho uma zona de baixa pressão, como se fosse uma macaca hidráulica aqui, eu preciso buscar o equilíbrio de pressão. A busca do equilíbrio de pressão, a pressão alta, tá? Tentando buscar o equilíbrio, vai gerar um deslocamento, óbvio, né, dessa massa de ar mais pesada, tá? Ela vai descer, ela não tem para onde ir, ela vai para o lugar aqui onde ela vai encontrar meio que um vácuo aqui, tá? Porque essa massa de ar acabou de subir. E esse deslocamento do ar aqui a gente chama de vento, que é o que a gente já viu na última aula. E levando o gancho também, isso daqui representa o esquema do mar, né, do litoral. Porque que o mar ele é o tempo inteiro soprando ali o vento forte e constante. Constante por quê? Porque você tem uma grande massa, um grande volume de massa de ar frio sobre o mar, sobre o oceano, e você tem um grande volume de massa de ar quente sobre o continente. Portanto, enquanto houver os raios solares, essa massa de ar, essa troca de calor vai estar gerando esse vento constante. Por que o vento ele vem linear? Porque não tem nenhum obstáculo aqui no mar. O vento ele chega linear, liso até a praia, né? Até chegar o horário da noite, né? Olha aí, o processo é esse daqui. Até chegar o horário da noite. À noite o processo ele é praticamente invertido. Por que invertido? Porque à noite o continente ele não recebe mais nenhum raios solares, né? O continente ele resfria muito mais rápido. Já o mar é o contrário, né? A água ela é o contrário. A água ela demora um pouquinho para resfriar porque ela recebeu o dia inteiro ali o calor e muita parte dela ela refletiu, mas ela absorve alguma coisa.
Então essa pouca coisa que ela absorve, ela vai mandar à noite de volta para a atmosfera. Ela vai aquecer o ar que está acima. E o que acontece de novo com o ar que está quente? O ar quente ele tende a subir e o ar frio que está sobre o continente tende a descer. E aí eu tenho de novo ali um desequilíbrio, tá, na pressão. E eu tendo a ter um equilíbrio de pressão. Logo vai me gerar um vento nesse deslocamento aqui, né? Esse vento ele é chamado, tem um nome, tá? Assim como o outro também, esse vento é o chamado brisa terrestre, tá? Normalmente você vai encontrar esse vento de praxe quando está no início do dia, pela parte da manhã, o vento ele está soprando aqui, ó, do continente para dentro do mar. Então esse vento ele vai chegar extremamente turbilhonado, extremamente rotorizado, porque ele vai passar por tudo quanto é tipo de obstáculo, inclusive em casas e tudo mais. Vai chegar aqui na praia extremamente rotorizado. É por isso que a gente não voa no litoral. Normalmente aí pela parte da manhã não dá para se voar até 8 horas ou 9 horas, dependendo aí de acordo com que os raios solares vão começando a surgir. Esse vento vai virando, mas normalmente pela parte da manhã não dá para voar porque o vento está soprando terral, né? Tá o terral ou noroca, como a gente bem apelida, né? O vento, a direção do vento. É óbvio, isso aqui não é regra, tá? É mais uma base. Pode ser que você chega pela parte da manhã, o vento já está soprando de frente. Aí é por conta das massas polares, enfim, outros tipos de fatores que podem ocorrer. Mas, em regra geral, isso aqui é o que acontece, tá bom? Isso aqui é o esquema do litoral, né? E o que é importante pra gente, né? Aqui de novo, o ar frio descendo, aquele mesmo esquema para reforçar, né? O ar quente aqui ele tende a subir. Esse ar quente, pessoal, tem um outro efeito aqui que acontece, que é o tal do por conta do efeito Coriolis. A gente não vai entrar muito em detalhes disso daí. Esse ar quente ele sobe, ele vai ficando frio, né? E aí por conta do Coriolis ele vem aqui de volta para cima do continente e ele tende a descer, e esse ciclo continua até você ter o continente aquecendo, tá? À noite, aquele processo que a gente falou, né? A brisa terrestre, né? Ou terral, que a gente chama, né? O vento chega turbilhonado aqui por conta de vir bater ali nos obstáculos, tá? E aí onde entra a parte no qual ela é muito importante, que é a parte de como funciona no interior, o albedo no interior, que são as áreas interioranas, que são desprovidas aí de litoral, né? Direções, se você estivesse andando aí de um metrô, né?